como uma telepatia, sabe? Perguntava aonde eu estou, esse lugar é aonde exatamente. E a informação que eu tinha de volta aqui era do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Eu cheguei, tipo, no topo de uma comunidade muito alta, e desse topo eu olhava e via o Rio de Janeiro coberto por águas do mar. Ele estava coberto. E assim, eu vi que as casas ficaram tudo embaixo d'água. As casas, tudo, engoliu tudo. Engoliu pessoas, crianças, tudo. E eu via a casa, porque eu conseguia ver as casas lá embaixo. Nas últimas semanas, o mundo assistiu um mega terremoto de magnitude 7,7 no Oceano Pacífico, perto das Ilhas Filipinas. Movimentos anômalos de placas tectônicas na costa da África Ocidental. Aumento do número de tremores sísmicos em regiões consideradas estáveis. E o mais inquietante, atividades sísmicas no fundo do Oceano Atlântico, próximas à dorsal mesoatlântica, uma região capaz de gerar ondas gigantescas se houver deslizamentos submarinos. Cientistas estão preocupados, mas os que estudam as profecias estão ainda mais. E o mar bramará com grande violência, e os homens desmaiarão de terror, olhando para o que está por vir sobre a terra. Lucas capítulo 21, versículos 25, 26. O perigo oculto do outro lado do Atlântico poucos sabem, mas do outro lado do oceano existe um vulcão submerso na região de Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias. Estudos indicam que um grande deslizamento ali poderia provocar uma onda de mais de 20 metros que chegaria à costa do Brasil em poucas horas. Pesquisadores já simularam o impacto. Fortaleza seria atingida em 4 horas, Salvador em 6 horas e o Rio de Janeiro em cerca de 7 horas, com força suficiente para devastar tudo ao nível do mar. E o mais alarmante, profecias antigas falam de um mar que virá do leste e engolirá o Brasil como uma serpente furiosa. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Descobrindo. Eu sou a Ana Garcia, para quem ainda não me conhece, e é um privilégio ter você aqui comigo. Neste espaço revelamos os enigmas que o mundo tenta esconder, segredos antigos, histórias ocultas e mistérios que desafiam a lógica. Prepare-se, o que você vai ver agora é as profecias de Deus se cumprindo nos mínimos detalhes, tá bom? Mas atenção, um recado rápido antes do vídeo começar. Você gostaria de trabalhar de casa usando apenas o celular conectado com a internet e ter ótimos ganhos diários entre 100 a 600 reais por dia? Sim, isso é totalmente possível e eu estou buscando pessoas comprometidas que queiram transformar a própria vida financeira a partir de casa, com liberdade de horário e sem chefe no pé. Se isso faz sentido para você e você está cansado de viver no aperto, clica no link do primeiro comentário fixado e me chama no WhatsApp, que eu mesma vou te explicar passo a passo de como começar ainda hoje. Mas olha, corre porque eu só consigo ajudar um número limitado de pessoas por vez, tá bom? Te espero lá. Agora bora pro vídeo e preste muita atenção, pois tudo que Deus tem falado está se cumprindo, independentemente se você acredita ou não. Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Delis, eu estou gravando meu segundo vídeo aqui nesse canal e eu gostaria de começar esse vídeo dizendo que o Senhor fala comigo através de sonhos, o Senhor fala comigo de diversas formas e maneiras. E eu acredito que Deus fala com cada pessoa de maneiras diferentes ou às vezes parecidas. Mas ele fala com todo mundo, só que a gente tem que estar muito atento para poder entender o que o Senhor está falando e perceber o que ele está dizendo. E eu sempre costumo fazer orações antes de dormir e falar com o Senhor. Tem um tempinho agora, atrás, pouco mais de um mês, que o Senhor me deu um sonho. E eu tive uma relutância muito grande para poder contar esse sonho, sabe? Eu contei esse sonho para o meu esposo, mas tive uma relutância porque não sabia a princípio o que fazer.
quando eu tive esse sonho, eu tinha certeza absoluta que era o Senhor falando comigo, que o Senhor estava me mostrando, mas eu não sabia onde eu tinha que falar, o que eu tinha que fazer. Então eu fui pedindo a Deus em oração, confirmações, pedindo para que o Senhor palestrasse comigo de alguma forma, sabe, para que eu soubesse o que fazer com o sonho que o Senhor me deu. E Deus me confirmou para que eu viesse para as redes sociais para poder contar esse sonho e também onde eu puder falar, para mim falar. Bem simples. Então eu tive uma certa relutância para vir para as redes sociais porque eu nunca gravei vídeos assim e enfim. Só que como eu tenho seguido e trilhado uma caminhada com Cristo, eu quero ser obediente ao Senhor, então por obediência eu estou gravando esse vídeo por obediência mesmo, porque da minha vontade eu não queria gravar vídeo e nem falar esse tipo de coisa, porque eu sei que muitas pessoas não acreditam. Então eu queria guardar aquilo ali para mim e no máximo falar na igreja, mas não vir para as redes sociais. Só que como eu sigo Cristo, né, e Ele é meu Pai, Ele que me sustenta, e é Ele quem eu devo obediência, independente se vão acreditar ou não. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me direciona a fazer. Então eu vou fazer a minha parte, né? Vou contar o sonho que Deus me deu. E depois as demais coisas é com o Senhor. Só devo obediência e vou fazer aquilo que o Senhor me deu. Eu tive um sonho. Esse sonho não é para causar pânico nas pessoas, assim, temor sim, mas não amedrontar, sabe? Deixar as pessoas aterrorizadas. Não é meu intuito. A minha intenção é só passar mesmo aquilo que Deus me deu. Eu não sei para que tempo é isso, eu não sei se é para agora, se é para daqui 10 anos, se é para daqui 20 anos, 30 anos. Não sei para que tempo é, mas eu preciso falar aquilo que o Senhor me deu, independente de para quando seja. Então vamos lá, vou começar a contar como foi o meu sonho, o sonho que Deus me deu. No meu sonho, o Senhor me levava para um lugar, e esse lugar era perto de onde tinham umas casas muito grandes, e eu avistava ondas violentas, sabe? Ondas violentas batendo em pedras, e tinha umas casas muito grandes perto dessas pedras. E eu olhava bem para identificar em qual lugar exatamente eu estava, em qual estado eu estava. E eu percebi que era o estado do Rio de Janeiro, porque isso era comunicado, era passado para mim de uma forma espiritual. É como se eu perguntasse, como uma telepatia, sabe? Eu perguntava aonde eu estou, esse lugar é aonde exatamente. E a informação que eu tinha de volta aqui era o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. E aí eu começava a correr, né? E pedia para as pessoas para que saíssem dali, porque as ondas estavam muito alvoroçadas, né? Digamos assim. E eu pedia para que saíssem dali, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E algumas pessoas não queriam sair, ficaram relutantes, não queriam sair, ficaram teimando ainda, né? Não sei se é por causa dos bens, por causa das coisas, mas uma mulher me ouviu. E eu falei para essa mulher, não pega nada, porque ela estava querendo pegar as coisas dela. Eu falei para ela, não pega nada, só vamos sair, porque as ondas vai aumentar e vai começar a engolir essas casas. E aí ela começou a correr comigo, e nós dois começamos a correr, e eu comecei a subir uma rua. Essa rua dava para dentro de uma comunidade alta, não sei aonde é essa comunidade, eu sei que é uma comunidade perto da praia. E começava a correr. Perdi a mulher de vista, não sei o que aconteceu, e continuei subindo. Quando eu continuei subindo, eu olhava para baixo e eu comecei a ver as ondas vindo e entrando na cidade. Como se, tipo assim, as ondas viessem, mas ao mesmo tempo a maré aumentava. A maré do mar aumentava junto com as ondas vindo. E aquela água aumentava, e a onda ia e voltava, e cada vez que ela vinha, ela estava mais alta e ia aumentando e engolindo tudo. E eu comecei a correr e subir, e quando eu comecei a subir, eu senti como se Deus me desse uma segurada no tempo, pausasse assim o tempo, né? Para que eu pudesse entrar dentro de uma igreja. Essa igreja era uma igreja muito simples, era uma igreja muito pequena, e eu entrava dentro dessa igreja para poder cantar um louvor ao Senhor. E quando eu entrava dentro dessa igreja, eu via mulheres
com vestidos lindos, bem arrumada, bem vestida, via jovens. E o Senhor mostrava para mim, dentro da igreja, o que estava acontecendo, e mostrava para mim que aquelas pessoas que estavam ali, elas tinham uma aparência de ser cristãs, de serem pessoas, assim, mulheres de Deus, mas Deus me mostrava que estava se passando dentro do coração delas e o que elas estavam pensando em relação a mim. E elas entravam, ficavam cochichando, ficavam falando mal de mim, ficavam reparando as minhas vestimentas, ficavam reparando isso, reparando aquilo. E o Senhor ministrava comigo de uma forma de, tipo, telepatia, né? Ministrava comigo assim, olha, tá vendo essas pessoas? Muitas pessoas estão na igreja, dentro da igreja, com aparência de cristãs, mas estão bem longe do Senhor, não tem Deus na vida, elas estão ali por costume, elas estão ali por outros motivos. É por ficar olhando a vida da outra irmã, se ela tá bem vestida, se ela tá mal vestida, é para cochicha, é para fofoca, é para qualquer outra coisa, menos por minha causa. Elas estão aqui dentro das igrejas por vários motivos, menos por minha causa. Desprezam outras pessoas por motivos fúteis. E, enfim, Deus me mostrava que tem muito falso crente dentro das igrejas, e que o Senhor não estava se agradando daquilo. Que tem aparência. Inclusive, tinha uma mulher que ela estava com um coque, com uma saia até o joelho e uma blusa, e a mulher não usava maquiagem, a mulher não usava nada. Ela era uma pessoa que estava totalmente tampada, mas era como se não estivessem dentro das igrejas pelo motivo certo, sabe? Não eram pessoas que estavam com o coração entregues ao Senhor como deveriam estar. E quando eu vi, eu ignorei tudo aquilo que eu estava vendo, eu catei o microfone e comecei a louvar ao Senhor. Eu cantei 2 hinos. Quando terminei de louvar o Senhor, ignorando tudo, ignorando os risinhos das pessoas, os deboches, né? E eu saía de dentro daquela igreja e começava a subir novamente a rua. Quando eu começava a subir a rua, eu começava a ver novamente essa água vindo de novo, vindo. E eu comecei a subir. E quando eu subia, eu parei numa outra casa. Nessa outra casa, eu encontrava com a minha mãe. E eu falava assim pra minha mãe, vamos pegar tudo que a gente conseguir pegar, porque a onda tá lá embaixo, mas tá vindo, tá? A maré tá subindo. Vamos pegar tudo que a gente conseguir pegar e vamos ir pra mata. Vamos entrar pra mata, pra gente poder se refugiar, porque o mar tá invadindo aqui. E quando eu começava a pegar as coisas, né, e falar pra minha mãe pegar também, eu sentia como se Deus ficasse assim, irado, furioso, porque ele não queria que pegasse nada. E ele começava a acelerar aquele processo do aumento das ondas, porque ele não queria que pegasse nada, Ele queria que só simplesmente a gente se refugiasse, saísse dali, porque ele ia livrar a gente. Mas ele não queria que carregasse nada. E aí quando eu percebi, que eu olhei assim pela janela, e eu percebi que estava subindo mais rápido, e que eu senti que o Senhor estava acelerando aquelas ondas, eu simplesmente falei para minha mãe, não, larga tudo, não pega nada, vamos deixar tudo e vamos subir, vamos correr, porque Deus não quer que leve nada. E comecei a subir e a correr para poder entrar dentro de uma mata, né? Só que eu não cheguei a entrar dentro da mata. Eu cheguei, tipo, no topo de uma comunidade muito alta, e desse topo eu olhava e via o Rio de Janeiro coberto por águas do mar. Ele estava coberto. E assim, eu vi que as casas ficaram tudo embaixo d'água. As casas, tudo, engoliu tudo. Engoliu pessoas, crianças, tudo. E eu via a casa, porque eu conseguia ver as casas lá embaixo. Só que o que acontece? Essa água, ela não ia diminuir. Foi como se o mar tivesse engolido o Rio de Janeiro e as águas ficassem naquela altura. Ela não ia mais descer, não ia mais cessar. É como se o Rio de Janeiro tivesse ficado submerso. Ele ficou embaixo d'água. Foi uma cidade engolida pela água e ficou embaixo d'água. E aí eu sentei, porque eu senti que ela parou de aumentar, ela só aumentou no nível de engolir mesmo a cidade e parou. E nada aconteceu comigo porque Deus me livrou. E aí eu sentei assim e fiquei olhando para o céu, olhando para Deus, e comecei a pensar
em tudo aquilo que tinha acabado de acontecer, em tudo aquilo que eu estava vendo. E o Senhor começou a falar comigo: não se lamente por esse povo, não derrame uma lágrima, não chore, não se entristeça por causa deste povo perverso, por causa deste povo mau. E eu simplesmente parava e ficava neutra. Eu não chorava, porque Deus não me permitia chorar. Deus não me permitia ter misericórdia pelas pessoas, nem por nada que tinha acontecido no Rio de Janeiro. Porque o Senhor me dizia que era um povo mau. E que os dele, ele já estava livrando. Então, simplesmente eu entendia qual era a vontade de Deus. Eu aceitava a vontade de Deus naquele momento. E foi isso que o Senhor me mostrou. E eu sentia que depois que isso acontecia, eu sentia uma paz muito grande. Um silêncio inundou aquele lugar onde eu estava. E eu só ouvia silêncio, 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 mais nada. Era um silêncio e uma paz muito grande que eu sentia. E era como se o Senhor estivesse dizendo para mim: agora sim, a minha ira cessou. É como se ele tivesse dito assim: eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, eu estou falando isso, não é para aterrorizar ninguém, porque eu sou uma das pessoas que moro no estado do Rio de Janeiro. Eu moro próximo da praia e eu oro todos os dias ao Senhor pedindo misericórdia. Eu falo: Deus, tem misericórdia. Eu peço todos os dias a Deus misericórdia pela minha vida, pela minha família, por todos aqueles, né, que buscam a Deus. Só que o Senhor me confortava nesse sonho, mostrando para mim que Ele vai salvar e Ele vai ter misericórdia daqueles que o buscam em espírito e em verdade, aqueles que adoram, que servem a Ele. Independente do lugar, irmãos, onde a gente estiver, Deus está tratando com o Estado, não só do Rio de Janeiro, mas com o nosso Brasil inteiro. Deus está tratando. Acredito que muitas coisas vão acontecer, porque Deus tem me revelado mais coisas através de sonhos. A catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, antes de acontecer, o Senhor tinha me mostrado em sonho. Eu cheguei a gravar áudios, não gravei vídeo, mas cheguei a gravar áudios, que eu não sabia que era no Rio Grande do Sul, mas Deus me mostrou em sonho que ia acontecer algo relacionado à água, e que ia engolir carro, pessoas, etc e tal. E Deus continuou me mostrando, só que dessa vez Deus especificou para mim que sim, é no estado do Rio de Janeiro, não sei quando. Mas vamos orar a Deus, vamos buscar ao Senhor, porque Ele vai dar livramento para quem estiver buscando Ele em espírito e em verdade, quem estiver na direção, quem estiver atento, Ele vai livrar. Não sei como, mas Deus vai dar livramento para todos aqueles que estão na direção dEle. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que eu creio muito nisso que Deus me mostrou, porque eu sei o Deus que eu sirvo, Ele é fiel, e Ele jamais me mostraria algo em sonho que não fosse para ser cumprido. Jamais Ele me diria para falar algo nas redes sociais que não fosse para ser concretizado. Então, eu jamais iria dar a minha cara aqui para falar alguma coisa se eu não soubesse o Deus que eu sirvo, se eu não soubesse quem eu tenho adorado, se eu não soubesse que o meu Deus é fiel. Então, para quem acredita, eu peço que vocês orem, clamem ao Senhor por misericórdia, se arrependam, mesmo muitos cristãos que estão hoje dentro da igreja brincando de ser crente, né? A gente não está no tempo de brincar de ser crente, você tem que sair de cima do muro, ou é 8 ou 80, ou você é de verdade, ou você não é, entendeu? Porque em cima do muro Deus vai tratar com esses que estão em cima do muro também. A gente está num tempo agora em que precisamos buscar Deus com toda a intensidade para que Ele possa dar-nos livramento. Porque aqueles que forem crente morno, como diz, né? Deus Ele vai limpar, Deus Ele vai separar. Então, irmãos, é isso que eu tenho para falar. E eu estou fazendo a minha parte. Sempre que estou fazendo a minha parte, para que Deus não venha me cobrar isso. Estou falando, fica a critério agora de quem está assistindo, acreditar ou não, entendeu? E Deus abençoe vocês, se inscreva aqui no canal, Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo, quem puder se inscrever aqui no canal, se inscreve,
Porque a única coisa que vocês vão ver nesse canal aqui são coisas de Deus. Porque eu não tenho nada, eu sou cheia de Deus, então eu preciso transparecer nesse canal aquilo que está em mim. Então a única coisa que eu tenho para passar são coisas relacionadas a Deus, o que eu aprendi, as minhas experiências, as coisas que eu vivi, que tenho vivido e tenho aprendido com o Senhor. Então, se você quiser ouvir coisas relacionadas a Deus, ao Evangelho, espiritual, me segue aqui e fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Coincidência? Outros conectam o tsunami com o início de eventos apocalípticos globais, como o arrebatamento e o surgimento de uma nova ordem mundial. O que as autoridades não dizem. Especialistas têm evitado falar publicamente sobre essa possibilidade, mas documentos vazados em 2023 revelaram que há estudos confidenciais da Defesa Civil brasileira sobre tsunamis atlânticos. Por que não falam abertamente? Estariam escondendo algo? Estariam os governos cientes de que não poderiam conter o pânico? Estamos à beira de algo muito maior? Não há como prever a data, mas os sinais estão por toda parte. Tremores no Atlântico, sonhos proféticos cada vez mais frequentes, marés anormais no litoral brasileiro, silêncio da mídia e do governo. A pergunta que resta é: estamos preparados? Eu acho que não. E se você também teve um sonho como esse, conte aqui nos comentários, porque ele pode ser mais importante do que você imagina, tá bom? E olha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos alertas, mistérios e revelações proféticas, tá bom? Já compartilha com o máximo de pessoas possíveis, porque o tempo está se encurtando. E ore, porque talvez ainda haja tempo. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada, que Deus te abençoe. Não se esqueça de clicar no link que está aqui no primeiro comentário fixado para eu estar te ajudando, tá bom? Nos vemos no WhatsApp e também no próximo vídeo, se Deus quiser.